Olá, eu sou Simone Amorim, novamente volto aqui com vocês para a gente hoje, no vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre a controladoria dos municípios, né? O setor de controladoria, o controlador interno e a sua equipe, o que é que eles precisam efetivamente fazerem na estrutura, especialmente dos pequenos municípios, porque eu tenho andado muito por aí nas capacitações que tenho dado e eu percebo que, especialmente nos municípios de pequeno porte, a controladoria se confunde, ela se confunde muito em relação ao seu papel. O próprio controlador e também a estrutura como um todo, a administração, muitas vezes não sabe o que o controlador deve fazer. Então nós temos que observar, e hoje nesse vídeo, após ser muito solicitada sobre esse tema, eu resolvi falar um pouquinho sobre a controladoria. Do meu ponto de vista, o ponto de vista de uma pessoa que atua no controle externo há quase 3 décadas e que demorou muito para ver dos tribunais de contas do país a exigência da constituição do setor ali de controladoria, né, da controladoria interna, demorou muito para ouvir a cobrança dos tribunais de contas sobre esse tema a partir dos seus jurisdicionados, e que desde a Constituição de 88 já vê esse tema não só debatido a nível federal, onde as coisas acontecem muito mais depressa, como também os maiores municípios, mas os pequenos municípios foram ficando para depois, né? E hoje nós temos aí uma realidade vivenciada, aonde nós temos muitas implantações de coisas novas, de assuntos novos, de temas novos para serem tratados e a gente não conta muitas vezes com esse papel fundamental, com a ajuda, o auxílio desse servidor que tem um papel fundamental na estrutura dos órgãos. A controladoria interna, eu ouço muita gente pensando, dizendo, né? Olha, eu tenho um conceito de que a controladoria interna deve exercer sempre um papel aí de fiscalização, um papel de auditor interno. O controlador deve ser alguém afastado da administração, que não tenha muito contato, assim como os juízes têm esse comportamento mais afastados, né, da população. Então, diria que o controlador tem que se fechar lá naquela sala da controladoria, muitas vezes sem estrutura técnica, tecnológica, com pouco pessoal, né, sem capacitação para entender o seu verdadeiro papel. Recentemente é que os municípios vêm se preocupando, inclusive, em inserir na sua estrutura administrativa um cargo efetivo para o controlador. É uma coisa que a gente ouve falar há pouco, inclusive. E aí essa visão, esse conceito está errado. O controlador, ele não tem que ser o amigo e nem o inimigo da administração. O controlador, ele tem que atuar no papel preventivo e corretivo. Ele tem que auxiliar a administração na adoção das boas práticas. Ele tem que acompanhar os processos administrativos, o fluxo dos processos administrativos tem que contar com o parecer da controladoria. Vários são os municípios que os colegas controladores, eles não emitem nenhum parecer nos processos de contratação. Quando emitem, não tem um critério qual processo vai para ele emitir um relatório, emitir um parecer prévio, né? Então, nas estruturas dos municípios, eu creio que falar sobre controladoria é um assunto que ainda requer muita ênfase, muito debate, né? Nós temos aí nos últimos anos, mais precisamente de 2018 para frente, os órgãos se preocupando mais em atuar com a controladoria, em apoiar a controladoria, em implantar a controladoria, mas nós ainda temos muita dificuldade em entender o papel do controlador, o real papel do controlador, e o próprio controlador também tem. Sobre isso, tenho inclusive um artigo que diz que o controlador, ele não precisa ser o amigo, ele não é o inimigo e nem o bom amigo da administração.
tá? Eu tenho um blog, Opinião Simone Amorim. Depois, se você quiser dar uma passadinha por lá e ler esse meu artigo que vai aparecer aqui para você, ok? O endereço. Você vai ter um pouco mais aí de conceito, de entendimento sobre essa ótica que eu estou colocando para você, que o controlador, ele não deve exercer o papel de amigo e nem de inimigo. Ele não é o inimigo, ele não é um rival. Eu também vejo no exercício do controle externo, eu vejo muitos controladores aí atuando como verdadeiros inimigos da administração. Tudo que a administração faz, eles veem e impõem dificuldades e formalizam denúncias nos tribunais de contas, coisas que eles poderiam resolver pela via administrativa na intenção de se integrar com a administração e de integrar os setores como um todo. Porque o seu papel, repito, é preventivo e corretivo. Se ele verificar que existem aí no seu papel corretivo pontos a serem melhorados e que ele já pontuou tudo isso na via corretiva, desculpe, ele já pontuou anteriormente tudo isso de forma preventiva e ele não teve resultado, aí ele adota as providências necessárias, mas ele precisa amadurecer junto com a administração, porque o administrador, e nós estamos falando aí de uma época em que a gente, além de vivenciar a pandemia, estamos vivenciando as eleições por uma forma atípica e o ano que vem nós teremos, né, em 2021, novos gestores, novos prefeitos. Nós estamos falando de administradores mal preparados, que precisam ser melhor preparados para entender que eles necessitam extremamente da controladoria como um apoio operacional, que eles precisam ali identificar os pontos fracos, os pontos de melhoria. A controladoria pode auxiliar muito no processo de implantação dos estudos técnicos preliminares no órgão, porque os estudos técnicos preliminares, a materialização da fase de planejamento dentro das contratações públicas, é passada a hora de implantar isso no órgão, é passada a hora dessas discussões todas acerca da mitigação de riscos, por exemplo, nas contratações públicas. Então, repito, deixo aqui para vocês, controlador interno, ele não precisa ser amigo ou inimigo da administração, não é esse o papel dele. Ele tem um papel fundamental, papel preventivo e corretivo, de auxiliar a administração na melhor formalização dos processos administrativos para concretizar os objetivos da administração, a eficiência e a eficácia daquilo que foi planejado, certo? Então, é até compreensível a gente falar aí em controlador com papel indefinido, em controladoria que ainda não definiu sequer dentro da estrutura do órgão, no fluxograma do órgão, o seu local ideal, onde é que ele deve realmente figurar, né? Mas aí quando a gente fala em planejamento, que ainda nos dias de hoje está dando muito o que falar, porque não ocorre na maioria dos órgãos, especialmente nos pequenos municípios, de forma materializada nos órgãos, então é compreensível, né? Se a gente tem dificuldade em entender que o planejamento é o único caminho, é a solução para a eficiência e a eficácia nas contratações públicas, no orçamento público, como a gente não vai ter, então, dificuldade em falar sobre o papel do controlador? Então, a pedidos, eu, Simone Amorim, deixo para vocês aqui o meu endereço do blog, Opinião Simone Amorim. Peço que, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, Opinião Simone Amorim. Se inscreva, deixe o seu joinha, participe, certo? Porque realmente são temas que eu trato aqui no cotidiano das contratações públicas, falando direto para o servidor público, temas relevantes, importantes e que a gente precisa abordar de forma mais efetiva e precisa ter esforços comuns para que a gente consiga chegar às melhores soluções para a problemática atual, porque nós estamos falando de, no momento,
Contratações em tempos de pandemia, totalmente diferenciadas, né? Dispensas fundamentadas na calamidade pública, lá no artigo 24, inciso 4º da 8666, e estamos falando de objetos fundamentados na Lei 979, que é direcionada aos objetos específicos da pandemia, já uma lei que foi alterada, medidas provisórias que imperam no momento, várias dúvidas precedentes dos tribunais de contas que começam a se posicionar agora. Então os precedentes começam a sair agora, não só nos processos já encaminhados aos tribunais de contas aí dos estados, como também das próprias orientações das cortes, do próprio TCU, da CGU, né? Mas nós falamos também na necessidade de implantação do pregão eletrônico, da implementação das boas práticas para as demais modalidades a partir da implantação do pregão eletrônico. Falamos da implantação dos estudos técnicos preliminares, que vai impor novas obrigações aí e funções aos fiscais dos contratos. E agora eu estou dizendo a vocês que a controladoria precisa necessariamente atuar de forma efetiva para não ficar só no seu papel formal e para não assumir amanhã ou depois responsabilidades aí por omissão. Certo? Então, nós temos aqui no artigo 31 da nossa Constituição Federal que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Tá? Então, nós temos aí regulamentações próprias nos municípios, temos outros artigos da própria Constituição, 70 e 74, né? Os artigos que tratam desse assunto. Temos a Lei de Responsabilidade Fiscal lá no seu artigo 59, que também trata aí da controladoria, né? Da função especial. Temos várias discussões país afora que se confundem aí entre ser fiscal, auditor, ele é um auditor interno, o controlador é um auditor interno ou não é? Então temos várias posições doutrinárias também sobre esse assunto. Vale a pena aprofundar no tema, certo? Porque realmente é relevante. Repito, se você gostou, se inscreva no meu canal, acompanhe aí os vídeos que vão doravante falar também sobre controladoria, assista aos vídeos anteriores sobre estudos técnicos preliminares, onde a gente fala das dificuldades momentâneas vivenciadas aí pelos pequenos municípios, especialmente, que é a minha especialidade, em relação à implantação do planejamento, consequentemente agora abordando também a questão da controladoria interna. Simone Amorim, fique comigo, forte abraço no seu coração.